Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Pedimos a gentileza de desligarem seus celulares ou os colocarem no modo silencioso, bem como observarem o correto uso das máscaras. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos. A Igreja no Brasil celebra o mês da Bíblia. Ao longo deste período, a Igreja nos convida a conhecer mais a fundo a Palavra de Deus, através de uma leitura meditada e rezada, aplicando-se em nossa vida cotidiana. A liturgia de hoje nos mostra que o Senhor toca as nossas enfermidades, a fim de que possamos, libertos do mal, anunciá-lo em toda parte. Bom dia a todos. Colhemos a nossa comunidade também, os nossos paroquianos, amigos, que nos acompanham pela mídia social. Esse domingo, dia consagrado ao Senhor, vamos juntos iniciar a nossa celebração, invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. No dia em que nós celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconhecemos-nos necessitados da misericórdia do Pai. E juntos confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza para a vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende
Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Oremos. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do profeta Isaías. Dizei às pessoas deprimidas: criai ânimo, não tenhais medo. Vede, é vosso Deus, é a vingança que vem, é a recompensa de Deus, é ela que vem para vos salvar. Então se abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão os ouvidos dos surdos. O coxo saltará como um cervo e se desatará a língua dos mudos. Assim como brotarão águas no deserto e jorrarão torrentes no ermo. A terra árida se transformará em lago e a região sedenta em fontes d'água. Palavra do Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendirei ao Senhor toda a vida. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendirei ao Senhor toda a vida. O Senhor é fiel para sempre. Faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento
aos famintos. É o Senhor quem liberta os cativos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendirei ao Senhor toda a vida. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendirei ao Senhor toda a vida. Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre, ó Sião, o teu Deus reinará para sempre e por todos os séculos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendirei ao Senhor toda a vida. Leitura da Carta de São Tiago. Meus irmãos, a fé que tendes em nosso Senhor Jesus Cristo glorificado não deve admitir acepção de pessoas. Pois bem, imaginai que na vossa reunião entra uma pessoa com anel de ouro no dedo e bem vestida, e também um pobre com sua roupa surrada. E vós dedicais atenção ao que está bem vestido, dizendo-lhe: vem sentar-te aqui à vontade, enquanto dizeis ao pobre: fica aí de pé, ou então, senta-te aqui no chão aos meus pés. Não fizestes então discriminação entre vós? E não vos tornastes juízes com critérios injustos? Meus queridos irmãos, escutai. Não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Palavra do Senhor. Jesus Cristo pregava o Evangelho, a boa notícia do reino, e curava seu povo doente de todos os males sua gente. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem, foi para fora da multidão e em seguida pôs os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas, aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Saúdo a nossa comunidade aqui presente e nesse 23º domingo do tempo comum, a liturgia da palavra nos mostra um Deus comprometido em gerar vida e felicidade para os homens e mulheres. A primeira leitura que nós temos é retirada do livro do profeta Isaías. Capítulo 35 nós escutamos. 34 e 35 deste livro é conhecido como o Pequeno Apocalipse de Isaías. É um texto que nos mostra as grandes batalhas, as grandes vitórias de Deus contra os povos inimigos de seu povo, que querem, de certa forma, escravizar. E dentro dessa escravidão, dessa perda da liberdade, o profeta Isaías escreve hoje, falando para o povo deles terem a esperança de alcançar novamente a terra prometida, porque eles estão desanimados, não sentem mais aquela vontade de prosseguir, de continuar. E Isaías faz um paralelo daquele grande primeiro êxodo, aonde o povo é trazido do Egito para a terra prometida e agora vão novamente da escravidão retornar à terra prometida. E Isaías mostra para o povo, motivando eles, que essa travessia pelo deserto não vai faltar a água e o alimento. Deus vai transformar todos esses sinais de morte em sinais de vida. Para nós, sempre fica muito forte essa dimensão. Toda caminhada é caminhar por um êxito. Toda caminhada espiritual é passar por provações, por dificuldades. E toda aprovação espiritual, de certa forma, quer nos purificar, quer nos tornar mais fortes na dimensão do amor de Deus. Uma caminhada sempre vai ter as provações. Nós podemos nos cansar, mas vamos chegar fortalecidos espiritualmente. Por isso da importância de não desanimar, de não deixar de caminhar. E todos nós temos os nossos êxitos para vencer. A segunda leitura é da carta de Tiago. Tiago está escrevendo para as 12 tribos de Israel que fugiram
de Jerusalém durante a diáspora. A diáspora foi a grande dispersão do povo de Israel. Eles foram para vários lugares. Aqui nasce uma tradição bonita que o povo de Israel, todos os dias, na manhã, ao meio-dia e à tarde, eles se voltavam para o templo de Jerusalém para fazer as suas orações. Depois esse costume foi deixado de usar e hoje quem usa essa tradição são os muçulmanos, de rezar voltados para a Meca, ou seja, o coração voltado para o templo de Deus. De certa forma, nós estamos aqui com o nosso coração voltado para o altar de Deus, todos nós de frente para o altar. E essa carta de Tiago à comunidade dispersa, ela tem um objetivo: que eles continuem colocando na prática, nas ações de suas vidas, os ensinamentos de Cristo. E qual é o ensinamento que nos coloca hoje? Acepção. Não fazermos diferença de pessoas. O que nos garante a nossa salvação? É nós vivermos o grande sacramento do amor de Deus. Para Deus não importa se nós somos homem ou mulher, se somos gordo ou magro, branco ou negro, pobre ou rico. Deus não faz esse tipo de acepção. O que conta para Deus é se nós somos ou não somos dele, se o amamos ou não. E esse é o grande aspecto. Nós não podemos dizer, porque você é rico ou você é pobre, vai alcançar a salvação. Na Bíblia, a dimensão de pobreza não é uma categoria sociológica. A dimensão de pobreza é aquele que é pobre no sentido de necessitar de Deus. Aquele que se acha um rico, um soberbo, ele acha que não precisa de Deus. E nós temos que ser sempre esses homens e mulheres mendigantes de Deus, que necessitam, que amam e que buscam a Deus. O Evangelho que nós temos hoje é o Evangelho de Marcos. O texto nos coloca que Jesus passou pela Decápole, 10 cidades que foram construídas ao oriente da Palestina. Essas cidades, elas não estavam sob a influência de Jerusalém, ou seja, a lei judaica lá não existia. O que domina essas cidades é a grande tradição helênica, a cultura dos gregos. Para a concepção judaica, quem vivia nessas cidades estavam longe da salvação. Não há salvação para eles. E o que nos diz o texto? Que trouxeram para Jesus um homem que era surdo, mudo. Sabemos que, geralmente, aqueles que são mudos é porque são surdos. Por não ouvirem, não aprendem a pronunciar a palavra. Tanto que uma criança, um adulto que é surdo, ele vai ter grandes dificuldades para aprender a falar, a pronunciar. Trazem esse homem para Jesus, para que Jesus impusesse as mãos sobre ele e o curasse. Ele não vem por vontade própria, como muitos que nos relatos evangélicos se colocam diante de Jesus pedindo algo. Ele é conduzido. E Jesus então toca sobre este homem e o cura. O ato de tocar sobre ele é o ato de a própria mão de Deus que o cura, que o abençoa. Porque na concepção judaica, a pessoa que tinha uma deficiência física,
ela tinha sido tocada por Deus para mostrar a todos que era um pecador. E aqui está a grande maldição: não poder ouvir a palavra de Deus e não poder os seus lábios pronunciar os louvores para Deus. Ele está silenciado para a palavra de Deus. E o que Marcos quer mostrar nesse evangelho para nós é que Cristo tem o poder de fazer esta cura. Hoje nós vivemos numa sociedade que tem muitos surdos, mudos espirituais. Pessoas que não se abrem para ouvir a palavra de Deus. E essa palavra não penetra o nosso ouvido, não alcança o nosso coração e não faz a transformação que é necessária. Quantas pessoas têm dificuldade de pararem para ouvir a palavra de Deus? Quantos não têm tempo para a palavra de Deus? Triste, muito triste. Quantos gastam tempo demasiado olhando televisão, assistindo o que não presta e o que não serve na internet, olhando novela, gastando tempo para olhar horóscopo, e assim vão gastando tempo. Uma partida de futebol, 2 horas, quem sabe 2 partidas, 3 partidas de futebol no dia, mas aí não tem 5 minutos para sentar, ler, ouvir a palavra de Deus, que é um grande alimento espiritual. E aí vem aquela velha máxima: Padre, eu não tenho tempo. Nós não temos tempo para aquilo que não é prioridade para mim, porque quando é prioridade, eu arrumo tempo. Esse é o grande aspecto. Jesus é aquele que teve o poder de colocar a mão sobre a criança, o adulto, e dizer éfeta. Nós hoje, quando batizamos uma criança, colocamos a mão e dizemos éfeta, ou seja, abra-te, para que possas ouvir a palavra de Deus e transformar o teu coração e as tuas palavras e ações. Éfeta. Nós temos que crescer muito nessa dimensão, porque se nós não ouvimos, não temos como conhecer e não temos como amar. Para concluir, conta que um homem passou na frente de uma casa e viu uma menina ajoelhada. Ele se aproximou e perguntou para ela: "O que você está fazendo?" E ela disse: "Eu estou rezando. Meu pai foi para a guerra e nós não temos notícia. A minha mãe está extremamente doente e os meus irmãos choram de fome." O homem olhou para ela e disse: "Rezar? Isso é perda de tempo, é bobagem. O céu não vai lhe ajudar." Colocou a mão no bolso, tirou um dinheiro, deu para ela e disse: "Vai comprar comida para vocês. Vá agora." E ele foi trabalhar. Chegou na esquina, ele começou a pensar: será que aquela menina entendeu o que eu disse que era para fazer? E aí ele volta e encontra a menina ainda ajoelhada. E ele chega perto e diz: "Moça, eu não disse que não é para você rezar? Não adianta rezar, não adianta pedir, Deus não ouve." E ela olhou para o homem e disse: "Eu não estou pedindo, eu estou agradecendo, porque Deus mandou o Senhor." A coisa mais triste que pode existir na nossa vida espiritual é nós pensarmos, imaginarmos que Deus não ouve as nossas preces. Deus ouve, Deus não é surdo, mas Deus nos concede aquilo que é importante espiritualmente para nós,
e no momento que Ele acha importante nos conceder. Deus não é um joguinho na nossa mão que a gente pede uma coisa agora e chega em casa e vai estar lá na porta nos esperando. Deus não é uma marionete na nossa mão. Que possamos sempre usar da nossa oração, usarmos da palavra de Deus para alcançarmos o que nós mais necessitamos, que é a vida eterna. Passar por essa longa jornada que é o êxodo, nos levando lá para junto dele, sempre colocando em prática os mandamentos do amor que ele nos ensina. Vamos nos colocar em pé, irmãos e irmãs, e vamos juntos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra. Foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Na comunhão dos santos, na remissão dos pecados. Irmãos e irmãs, apresentamos ao Senhor que cura as nossas enfermidades, os nossos pedidos. E após cada prece, digamos juntos: acolhei, Senhor, nossa oração. Pela Santa Igreja, para que, animada pela escuta atenta e meditada da palavra de Deus, faça resplandecer em meio ao mundo a presença do Verbo encarnado. Digamos: acolhei, Senhor, nossa oração. Pelos círculos bíblicos e grupos de leitura orante da palavra, para que propaguem com seu testemunho o amor à Sagrada Escritura. Digamos: acolhei, Senhor, nossa oração. Pelo dia do grito dos excluídos, para que seja canal de defesa da vida humana em todas as suas dimensões, digamos: acolhei, Senhor, nossa oração. Pela nação brasileira, para que seja liberta de todo o mal, de modo especial da corrupção e da desigualdade social, digamos: acolhei, Senhor, nossa oração. Sede propício, ó Deus, às súplicas de vosso povo, para que sem demora alcance de vossa bondade o que por vossa inspiração pedimos cheios de fé. Por Cristo nosso Senhor. Com alegria, Senhor, nesta oferenda vou
Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício, pão e vinho, que ele seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, fonte da paz e da verdadeira piedade, concedei-nos por esta oferenda render-vos a devida homenagem e fazei que a nossa participação na Eucaristia reforce entre nós os laços da amizade. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Pai misericordioso e Deus fiel. Vós nos destes vosso Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. Ele sempre se mostrou cheio de misericórdia pelos pequenos e pobres, pelos doentes e pecadores, colocando-se ao lado dos perseguidos e marginalizados. Com a vida e a palavra, anunciou ao mundo que sois Pai, e cuidais de todos como filhos e filhas. Por esta razão, com todos os anjos e santos, nós os louvamos e bendizemos e proclamamos o hino de vossa glória, cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus, que amais os seres humanos e sempre os assistis no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho, presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu amor. Como outrora os discípulos, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. O vosso Filho permaneça entre nós. Nós o suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para santificar estes dons do pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, durante a última ceia, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia,
ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, ó Pai Santo, a memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes à vossa direita. Anunciamos a obra do vosso amor até que ele venha e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da vossa Igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que vos foi entregue. E concedei que, pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Senhor Deus, conduzi a vossa Igreja à perfeição, na fé e no amor, em comunhão com o nosso Papa Francisco, com o nosso Bispo Jaime, com todos os bispos, presbíteros e diáconos, e todo o povo que conquistastes. Confirmai o vosso povo na unidade. Dai-nos olhos para ver as necessidades e os sofrimentos dos nossos irmãos e irmãs. Inspirai-nos palavras e ações para confortar os desanimados e oprimidos. Fazei que, a exemplo de Cristo e seguindo o seu mandamento, nos empenhemos lealmente no serviço a eles. Vossa Igreja seja testemunha viva da verdade e da liberdade, da justiça e da paz, para que toda a humanidade se abra à esperança de um mundo novo. Ajudai-nos a criar um mundo novo. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na paz do vosso Cristo e de todos os falecidos, cuja fé só vós conhecestes. Acolhei-os na luz da vossa face e concedei-lhes no dia da ressurreição a plenitude da vida. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Concedei-nos ainda, no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, aonde viveremos para sempre convosco, em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, com os apóstolos e mártires, com Santa Cecília, nossa padroeira, e todos os santos. Vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre.
O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança e a liberdade de filhos, digamos juntos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, nós aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhais, Senhor, os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja, e dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor. Aquele que me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna.
lembrar que no próximo final de semana será a nossa partilha do dízimo. Então, a colaboração de cada um nos ajuda a manter a nossa comunidade de fé. Muito obrigado aos nossos dizimistas. Prosseguimos com a nossa intronização das capelinhas nos lares. Então, aqueles que desejarem consagrar o seu lar a Santa Cecília, pode entrar em contato com a secretaria da nossa paróquia, né? E a gente vai agendando, e durante a semana, conforme as disponibilidades de horário, nós vamos fazendo a intronização. Já foram solicitadas 50 capelinhas e nós já conseguimos fazer a metade da bênção dos lares. Temos aqui na comunidade uma rifa para nos ajudar na festa de Santa Cecília, que é no dia 22 de novembro. Então, aqueles que puderem comprar um número, a Ladia está ali na porta lateral. Quem quiser comprar um número e nos ajudar nessa empleitada, agradecemos muito. Eu quero chamar os pais aqui na frente da criança que vai ser batizada. Vem aqui o pai e a mãe, tragam o nenê junto para nós apresentarmos à comunidade. O nenê é grande. Aqui. Fica de frente para lá. Isso. Qual é o teu nome? Diz teu nome, filho. É Gabriel. Gabriel. Nós te acolhemos em nossa comunidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma salva de palmas para o Gabriel, que vai receber o sacramento do batismo. Obrigado. Obrigada. Nós vamos ficar em pé para a nossa oração, a bênção. Depois as crianças vêm aqui na frente para nós distribuirmos o doce. Oremos. Ó Deus, que nutris e fortificais vossos fiéis com o alimento da nossa palavra e do vosso pão, concedei-nos, por estes dons do vosso Filho, viver com ele para sempre. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Que pela intercessão de Santa Cecília, desça e permaneçam sobre todos os vossos lares, trabalhos, estudos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.